Olá, vamos para a análise de mais alguns julgados de temas repetitivos em matéria previdenciária. Nesse vídeo aqui, e aí eu já vou pedir a todos que fiquem até o final, porque esse vídeo tem várias nuances, então é importante assistir até o final para compreender tudo, certo? E nesse vídeo vamos falar sobre os temas 37 e 301 da TNU. Matéria extremamente importante. No tema 37, a questão submetida a julgamento era de saber se o exercício de atividade urbana intercalada desnatura a qualidade de segurado em caso de pedido de concessão de aposentadoria rural por idade. Ou seja, a questão é se o segurado que trabalhava na atividade rural como segurado especial e ele passa a trabalhar com algum vínculo na atividade urbana, se esse período de atividade rural dele, se ele é descartado, né? Se ele perderia todo esse período de carência referente ao primeiro período trabalhado na atividade rural. Ou se seria possível somar esse período de atividade rural com um período que ele venha a voltar a trabalhar na atividade rural após o término da atividade urbana. O tema 301 é o de saber se, à luz da exigência de que o período de exercício de atividade rural seja imediatamente anterior ao requerimento de benefício ou implemento da idade, ainda que descontínuo, conforme os artigos 39, inciso 1, 48, parágrafo 2º e 143, toda da Lei de Benefícios, o exercício de atividade urbana por mais de 120 dias, corridos ou intercalados no ano civil, na vigência da Lei 11.718 de 2008, implica, além da perda da qualidade de segurado especial, ruptura do perfil de trabalhador rural e interrupção da contagem do tempo de atividade rural, ou seja, a carência, impedindo o somatório dos períodos de atividade campesina anterior e posterior ao vínculo urbano que extrapolou o limite legal, exigindo nova contagem integral do intervalo exigido por lei para aposentadoria por idade rural pura. Ou seja, é exatamente aquilo que eu disse. Se o fato da pessoa se afastar da atividade rural e passar a exercer uma atividade urbana, ela vai perder todo aquele período de atividade rural que ele tinha antes, ou se no futuro ele pode somar esse período a um novo período de atividade rural posterior à atividade urbana. E vamos agora conferir aqui as normas analisadas. Temos aqui o artigo 11, parágrafo 9º da Lei de Benefícios, que diz que, em seu inciso 3, que não é segurado especial membro de grupo familiar que possui outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de exercício de atividade remunerada, leia-se atividade urbana, né, em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil. Observado o disposto no parágrafo 13, do artigo 12 da Lei de Custeio, né, que é a Lei 8.212. O parágrafo 10, por sua vez, diz que o segurado especial fica excluído dessa categoria a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar que pertence exceder o limite de dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso 3 do parágrafo 9º deste artigo. Ou seja, se a pessoa começa a trabalhar em atividade urbana, vamos dizer, em fevereiro, e aí vai trabalhar por quatro meses, fevereiro, março, abril, maio. Ou seja, se no mês de maio, quando ele ultrapassou esses 120 dias de atividade urbana, que seria o limite que ele pode exercer atividade urbana sem perder a qualidade de segurado especial, ele perde a partir do primeiro dia do mês subsequente. Portanto, nesse exemplo aí que eu dei, em que ele extrapolaria no mês de maio, ele vai perder a qualidade de segurado especial a partir de 1º de junho desse mesmo ano, certo? Então, entre as outras normas em análise, é o artigo 39 da Lei de Benefícios, que dispõe sobre benefícios devidos a segurados especiais, entre eles a aposentadoria por idade, benefícios por incapacidade,
auxílio reclusão, pensão por morte, e dispõe que o benefício deve ser concedido ainda que a atividade rural tenha sido realizada de forma descontínua, certo? Desde que comprovado o exercício dessa atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. E aí, relembro aqui que o vídeo anterior desse canal foi justamente comentando o tema 642 do STJ e os temas 5 e 145 da TNU, que reafirmam a necessidade da comprovação da atividade rural no período imediatamente anterior ao preenchimento do requisito etário ou ao requerimento administrativo. Então, confiro esse outro vídeo para vocês compreenderem bem, certo? É muito importante. E o artigo 48 da Lei de Benefícios vai também trazer uma norma semelhante à norma do artigo 39, na medida em que também dispõe sobre essa possibilidade de receber o benefício pela atividade rural, ainda que descontínua, desde que imediatamente anterior ao requerimento, certo? Ou ao preenchimento do requisito etário. O artigo 143 da Lei de Benefícios, aqui é a redação originária, portanto ela não vige mais, mas está aqui apenas para demonstrar que na redação originária existia uma exigência de comprovação dos 5 anos, ou melhor, da atividade rural dos 5 anos anteriores à data do requerimento. Essa exigência foi abolida a partir da Lei 9.063 de 95 e que passou a adotar, então, essa redação que diz que a atividade rural pode ser descontínua desde que esteja presente no período imediatamente anterior ao requerimento, certo? Então, vamos lá para a análise feita pela TNU. No tema 34, a TNU disse, olha, a regra da descontinuidade está prevista expressamente em vários dispositivos da Lei de Benefícios. Portanto, não há exigência de que essa atividade rural ela seja contínua, ou seja, se há uma interrupção pelo exercício de uma atividade urbana, isso não descaracteriza a atividade rural, ou melhor, não se desconsidera a atividade rural anterior ao exercício dessa atividade urbana, certo? Então, considerado ainda o teor da súmula 41 da TNU, que dispõe, porque ela ainda existe essa súmula, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica por si só a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto. Também temos vídeo aqui no canal comentando temas repetitivos que também passam pela análise dessa súmula. E a súmula 46 dispõe que o exercício da atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto. Então, as duas súmulas, aliás, já são nesse sentido de que o exercício da atividade urbana, por si só, não gera um prejuízo absoluto para a obtenção de benefícios previdenciários. Então, já vimos aí que no tema 34, ele já foi no sentido de que a atividade rural descontínua não prejudica o acesso aos benefícios previdenciários. E, na verdade, eu estou falando aqui do tema 34, mas, na verdade, é o tema 37, certo? Enfim, é um erro material aqui na criação aqui do slide. No tema 301, aí já foi aprofundada a discussão sobre os efeitos ou eventuais efeitos da descontinuidade pelo exercício da atividade urbana por mais de 120 dias. Basicamente, foram levantadas 3 divergências. A primeira era sobre os efeitos da descontinuidade, se há um efeito interruptivo, ou seja, se seria desprezado todo o período de carência anterior, que, como a gente viu no tema 37, foi afastado isso aí, mas no tema 301, a TNU voltou a discutir o assunto, certo?
A segunda divergência era sobre o tempo necessário à caracterização da descontinuidade, ou seja, quanto tempo de atividade urbana seria necessário para caracterizar uma descontinuidade da atividade rural. E, por fim, a última questão é a de, em caso de descontinuidade, quando o segurado pode voltar a se filiar como segurado especial. E aí, a primeira questão levantada, né, dos efeitos da descontinuidade, foi reafirmada a tese do tema 37, portanto, no sentido de que a lei de benefícios prevê a descontinuidade da atividade rural para acesso aos benefícios. Além disso, também se considerou que o artigo 11, parágrafo 9º, inciso 3, que eu li lá atrás, que fala da perda da qualidade de segurado pelo exercício de atividade urbana por mais de 120 dias, essa norma ela não fala sobre o benefício de aposentadoria, ela fala apenas sobre a caracterização da pessoa como segurado especial naquele momento, certo? Então a TNU decidiu, e esse caso aqui teve muita divergência, foram pelo menos 3 votos divergentes, ou seja, 3 correntes de discussão, e prevaleceu então que a lei de benefícios ela não exige a continuidade, e se ela não exige a continuidade, o fato da pessoa se afastar da atividade rural não vai desprezar o período de carência anterior e, portanto, não há um efeito interruptivo. No caso, ainda se considerou o teor do julgado 642 do STJ, aquele que eu disse que foi o do vídeo anterior, né? Porque o STJ, nesse caso aqui, apenas reconheceu a necessidade do preenchimento do requisito da qualidade de segurado no período imediatamente anterior. O STJ não determinou que fosse de forma contínua, certo? Então, consideraram que, portanto, o descarte do chamado período remoto, que seria esse período rural anterior à atividade urbana, esse período remoto não há previsão legal de descarte dele, pelo que ele, enfim, é admitida a atividade rural descontínua, certo? Vamos passar agora para a próxima questão, que é a do limite temporal para caracterizar a descontinuidade, e há pelo menos 4 correntes sobre isso, mas eu diria aqui que, na verdade, as 3 correntes aqui de 12 meses, 24 meses e 36 meses, elas têm mais relação com um efeito interruptivo do afastamento, ou seja, da descontinuidade. Ou seja, se a pessoa passar esse período aqui afastado da atividade rural, perderia a qualidade de segurado especial e, inclusive, toda a contagem da carência, né? Como a gente viu, isso não prevaleceu. Então, no final, prevaleceu o que já está na lei de benefícios, que diz que são 120 dias em um determinado ano civil. Portanto, por exemplo, se o ano foi 2023, ele precisa de mais de 120 dias no ano de 2023. Se for, por exemplo, 60 dias de novembro a dezembro de 2022 e 60 dias de janeiro a fevereiro ou a março, né? Até o início de março, de exercício de atividade urbana, esses 120 dias, como pegaram anos diferentes, eles não extrapolam, né? Mas, ou seja, 120 dias num ano civil foi a corrente que prevaleceu, que é o que consta no artigo 11, parágrafo 9º da Lei de Benefícios. Portanto, essas correntes aqui de 12, 24 e 36 meses, que já foram adotadas pela TNU em outros julgados, especialmente essa de 36 meses, há precedência da TNU aplicando ela, com, inclusive, interrupção, como eu disse, do prazo de carência, não prevaleceu, então ficou de 120 dias. E se destacou no julgado justamente que a Lei 11.718 de 2008 introduziu explicitamente esse prazo de 120 dias, que não há nenhuma inconstitucionalidade formal ou material nesse limite, e também deixa claro que a data da perda, a ruptura dessa condição de seguridade especial, é o primeiro dia
do mês seguinte à extrapolação do prazo de 120 dias. E vamos aqui para a última parte do tema, que indaga quando é que a pessoa pode recuperar essa qualidade de segurado especial. Então, vamos dizer que a pessoa ultrapassou o tempo de atividade rural no mês de maio, como foi aquele primeiro exemplo que eu dei, e só que a pessoa saiu da atividade rural para trabalhar numa atividade urbana e depois, em junho, por exemplo, desse mesmo ano, 2023, retorna à atividade rural. Como há um limite por ano civil, essa perda da qualidade segurada impediria o retorno no mesmo ano ou não, né? Aí, então, no caso, o a TNU concluiu que o retorno à atividade rural implica em imediato retorno à condição de segurado especial. Portanto, se ele perdeu a qualidade de segurado, por exemplo, em 1º de maio de 2023, e ele, no mesmo mês, no dia 15 de maio, retorna à atividade rural, no dia 15 de maio ele é segurado especial de novo, certo? E temos aqui as teses fixadas. Então, no tema 34, consignou-se dos seguintes termos: não afasta o direito à aposentadoria por idade rural o exercício de atividade urbana intercalada ou breves períodos descontínuos de atividade rural. Você vê aqui que na redação do tema 34, ele ainda fala de afastamento por período breve, ou seja, essa tese ainda deixou em aberto o descarte, ou vamos dizer, um efeito interruptivo da descontinuidade em caso de período longo. Mas isso aí foi resolvido no tema 301 da TNU, que foi separado aqui em 3 itens. O primeiro eles colocaram até um título, que é o do cômputo do tempo de atividade rural, e a tese do primeiro item é a de: para a aposentadoria por idade do trabalhador rural, não será considerada a perda da qualidade de segurado nos intervalos entre as atividades rurícolas. Depois, sobre a descaracterização da condição de segurado especial. Aí vem o item 2. A condição de segurado especial é descaracterizada a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da extrapolação dos 120 dias de atividade remunerada no ano civil. E o último item: cessar a atividade remunerada referida no item 2 e comprovado o retorno ao trabalho de segurado especial na forma do artigo 55, parágrafo 3º da Lei de Benefícios, o trabalhador volta a se inserir imediatamente no inciso 7, no caso, do artigo 11 da Lei de Benefícios, ou seja, volta a ser segurado especial imediatamente, ainda que no mesmo ano civil. E nós temos aqui também o nosso resumo em mapa mental sobre esses entendimentos, justamente aqui deixando claro que períodos curtos de afastamento não prejudicam, já era fixado assim no tema 37, súmula 46, e afastamentos acima de 120 dias, conforme tema 301, a perda da qualidade de segurado começa a produzir efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte à extrapolação dos 120 dias, e o retorno à atividade rural implica em imediata recuperação da qualidade de segurado especial. E, além disso, também a perda da qualidade de segurado não é considerada na aposentadoria, ou seja, não há interrupção na contagem da carência. Ou seja, o período remoto ele é contabilizado na aposentadoria por idade. Aqui a gente chama de aposentadoria por idade pura, ou seja, que não considera a contabilização de períodos urbanos, que aí seria a aposentadoria híbrida, que será objeto de outro vídeo. É isso, pessoal. Esse vídeo aqui ficou um pouco mais longo, né? Mas espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, mandem aí nos comentários, a gente pode ir conversando. E também, se gostaram do conteúdo, considerem se inscrever no canal e apertar no botão de curtir. E, por fim, apenas relembro que esse mapa mental está disponível como material complementar no meu curso de informática aplicada à atividade judicial. Tem aqui um QR Code aqui em cima e link na descrição, tá certo?
Até a próxima.